Queridos irmãos, a graça, a paz e o amor do nosso Deus sejam abundantes na sua vida, na sua casa e na sua família. Como é bom estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e adorarmos esse Deus bendito e glorioso. Eu te convido a reunir a sua família, ter esse tempo diante de Deus e abrir sua Bíblia. Pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler o verso de número 91. Salmo 119, o verso de número 91. Tenha sua Bíblia em mãos, porque nós vamos ouvir a mensagem, você precisa estar atento ao texto sagrado. A Bíblia traz alegria ao nosso coração, nos lábios. Ela traz para nós uma canção de amor ao nosso Deus. Então, tenha sua Bíblia em mãos. Salmo 119, o verso 91. Eu sei que pode parecer estranho, mas se você se sentir à vontade, eu gostaria que você fizesse a leitura junto comigo do Salmo 119, verso 91. A palavra do Senhor nos diz assim: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Vamos ler mais uma vez? Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Eu te convido a adorar o Senhor agora. Nós vamos louvar ao nome do nosso Deus com o hino Amor que Vence, porque o amor do Senhor vence todas as coisas. Adoremos ao Senhor com este hino. Queridos irmãos, convidamos vocês para estar juntamente conosco adorando o hino 260 do nosso cenário, Amor que Vence. Esse hino foi escolhido para ser o hino do mês. Amor que por amor desiste, amor que por amor morreste, oh quanta dor não padeceste, minha alma veste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, vem ser nosso Salvador por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde Como é bom, queridos, podermos adorar ao nosso Deus. Adoremos a Jesus. Ele é a vida eterna. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós podemos adorar o Teu santo nome, ouvir a Tua palavra, crendo que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Não estás distante de nós, Senhor, mas estás muito próximo. Estás perto de nós e tem cuidado de nós. Tu tens cuidado de nós em todo o tempo, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Recebe a adoração que prestamos a Ti. Recebe, ó Deus, o louvor que flui dos nossos lábios. Ouve a oração que o Teu povo faz, ó Deus, e atende segundo a Tua vontade.
em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu te convido a abrir mais uma vez a sua Bíblia em João, agora capítulo de número 6. O Evangelho de João, o capítulo de número 6. Eu peço que você acompanhe essa leitura a partir do verso de número 32. João capítulo 6, do verso 32 até o verso 40. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que bênção, queridos! O Senhor ressuscitou e Ele mesmo diz, aquele que está nele, no último dia, também ressuscitará, recebendo da parte dele nova vida. Aleluia! Eu te convido então, com alegria no coração, a adorar o Senhor nesse momento. Vamos entoar 2 cânticos e vamos bendizer o nome do Senhor. Bom é render graças ao Senhor, queridos, enquanto houver fôlego em nós, que haja nos nossos lábios uma canção de adoração ao nosso Deus. Cantemos para sempre e sempre o seu amor. Como é que é? Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar. Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Vamos com alegria, eu cantarei. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Eu cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor enquanto eu
sempre. Onde quer que você esteja agora, eu te convido a declarar a grandeza do nosso Deus e a confiança que nós devemos depositar somente nele. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Gerações, Ele é Deus. Por gerações Ele é. E o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, Ele é sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, declaremos a grandeza do nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Teu nome é grande, Tu és todo poderoso e a nossa vida pertence a Ti. Aleluia e amém. Amém, amém. Quão grande é o nosso Deus. Nossas palavras não são suficientes para nós expressarmos a grandeza, a majestade, a soberania, o poder do nosso Deus. Mas vamos tentando, com cânticos como esse que nós cantamos, expressar o nosso maravilhamento diante desse Deus, a nossa gratidão por quem Ele é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas também a nossa confiança. Nós vamos
ter o momento da pregação da palavra nessa hora. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Nós estamos com uma série de exposições no livro de Marcos e vamos pregar nesse ano de 2020 todo o Evangelho de Marcos. E eu convido você para acompanhar a leitura dessa perícope que vai dos versos de 21 a 43 do capítulo 5. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, e ore comigo e ore por mim. Ore para que Deus fale
ao seu coração, peça que Jesus fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração por meio dessa palavra. Peça ao Espírito Santo que me use nessa hora, na exposição, para que a mensagem de fato alcance o seu coração. Senhor, tua igreja reunida em torno da palavra, fala contigo nessa hora pedindo graça, misericórdia e favor. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Escritura Sagrada, que essa narrativa alcance nosso coração com as suas verdades, gerando confiança, gerando transformação, gerando esperança, gerando consagração de vida. Eu te peço por mim, para que eu seja fiel na exposição, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sofrimento. O sofrimento não escolhe pessoas, alcança a todos. As notícias sobre o impacto da Covid-19 por todo o mundo é um testemunho atual dessa verdade, de que o sofrimento não escolhe ninguém, alcança todas as pessoas, crianças, adultos, jovens, velhos, pobres, ricos, negros, brancos, desconhecidos, figuras públicas. Há sofrimento abundante no mundo, não só por causa da Covid-19, queridos, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas por que há sofrimento no mundo? Bem, essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Todos somos alvos do sofrimento por causa do pecado. O pecado trouxe o sofrimento. Paciência. Algo que precisamos ter na hora do sofrimento é paciência. Paciência em aguardar o resultado de uma investigação médica. Paciência para passar pelo tratamento médico em caso de enfermidades. Nós temos alguns irmãos, você tem uma lista no boletim de irmãos que estão enfermos e que precisam de paciência. Paciência para superar a dor do luto que se impõe sobre nós quando perdemos alguém. Paciência para ver as coisas acontecerem na vida que parecem que nunca vão chegar. É o cônjuge que nunca chega, o namorado que nunca chega, a aprovação no concurso, o trabalho, a transformação do meu cônjuge, a transformação do meu filho, a salvação de alguém por quem eu oro há tanto tempo. Esses são alguns motivos que exigem de nós paciência. Sofrimento. Todos nós enfrentamos. Paciência. Todos nós precisamos. Uma definição de paciência pode ser autocontrole emocional. Paciência é resistir sob circunstâncias difíceis, sem desistir nem ceder à amargura ou à explosão emocional. É aceitar o que a vida oferece, mesmo que seja sofrimento, sem revidar. É esperar acontecer sem explodir, quando não acontece. Deus fala conosco hoje, por meio da Escritura Sagrada, sobre sofrimento e paciência. Algo bem atual para os nossos dias de quarentena, isolamento social, sem a gente poder se reunir aqui na igreja. Antes dos ensinos particulares do texto que você tem diante de si, com a Bíblia aberta, eu chamo a sua atenção para nós reconstruirmos o cenário do que temos aprendido com o Evangelho de Marcos até aqui, porque é importante para nós. Com a sua Bíblia na mão, volte alguns capítulos, lá no capítulo 1, verso 14 e 15, nós vemos que Jesus é o Filho de Deus que vem ao mundo pregar o Evangelho de Deus, a boa notícia de que a salvação chegou para os perdidos e todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador farão parte do reino, receberão uma nova vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que Jesus vem ao mundo pregar o Evangelho do reino? Porque todo ser humano é pecador.
todo ser humano é pecador, ou seja, está separado de Deus por causa da sua rebelião em obedecer à vontade de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem. Isso está em Romanos. Por causa dessa realidade, todo ser humano é pecador, todos estão condenados à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus vem anunciando o reino de Deus, a boa notícia de salvação, para que quem crer nele receberá uma vida eterna e fará parte do reino de Deus. Para tornar essa verdade uma realidade, Jesus Cristo terá que vencer a morte, morrer na cruz, no lugar de homens como eu, mulheres como você, que vão crer em Jesus, então ele vai pagar a dívida na cruz, e ressuscitar, como hoje, no domingo de Páscoa, nós celebramos a sua ressurreição. Fecha parênteses. É por isso que Jesus Cristo veio. Capítulo 1, versos 16 e 17, depois que Jesus chega anunciando o evangelho da graça de Deus, anunciando que o reino está próximo, ele chama pessoas para discipular, são os seus discípulos, pessoas que ele vai ensinar como seguir os seus passos, como viver como ele viveu. Jesus, então, passa a ensinar sobre o reino. E ele inicia sinalizando o reino, com expulsões, com curas. Ele vai mostrar como é que o reino de Deus cresce, Deus trazendo as pessoas para o reino. Como que o reino de Deus se desenvolve. Nós estudamos aqui e ouvimos mensagens sobre as parábolas do reino. Como fazer parte desse reino, que é ouvir e obedecer a palavra. E como deve viver quem faz parte do reino, que é agora a sua palavra pregada, ensinada com os princípios de santidade. Tudo isso você viu até aqui no capítulo 4, verso de número 34. A partir do capítulo 4, verso 35, Marcos vai nos mostrar o poder de Jesus, que ao manifestar-se, revela o poder, o grande poder do reino de Deus. Então, acompanhe comigo. Nós temos o seguinte, capítulo 4, verso 35 até o verso 41, a manifestação do poder de Jesus sobre a natureza. E você ouviu ou não, tem disponível no nosso canal uma mensagem excelente do reverendo Jailson sobre o tema. Ao acalmar o mar, repreender o vento, a tempestade, Jesus manifesta a sua autoridade, o seu poder sobre os poderes da natureza. Capítulo 5, versos de 1 até o verso de número 20, agora Marcos apresenta para a gente o poder de Jesus sobre os demônios, sobre as hostes espirituais. E o reverendo André pregou uma excelente mensagem sobre esse tema. Ao expulsar a legião de demônios, Jesus manifesta o seu poder e a sua autoridade sobre os poderes espirituais. E a leitura que nós fizemos agora vai mostrar para a gente, dos versos 21 até 43, Jesus manifestando o seu poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Ao curar a mulher, ou ver a mulher sendo curada pela manifestação do seu poder que sai dele, ele manifesta a sua autoridade sobre a enfermidade. E ao ressuscitar a menina, Jesus manifesta o seu poder sobre a morte. Perceba comigo, há uma crescente influência da morte querendo alcançar as personagens do relato de Marcos, que é respondida por uma crescente influência do poder e da autoridade de Jesus Cristo sobre as áreas em que a morte poderia ter alcançado seus discípulos, o endemoniado, a mulher e a menina. Então, cada uma das narrativas aponta para a poderosa ação de Jesus Cristo contra os poderes que trazem dor, sofrimento e destruição. No fim,
O que Marcos quer mostrar para a gente, com essas narrativas, é a manifestação da soberania de Deus em Cristo Jesus, que ao trazer o reino, diz, o reino será de tal modo que nenhum poder de sofrimento ou destruição estará presente. Então a autoridade de Jesus Cristo é manifesta, revelando como será o reino de Deus de forma plena. Queridos, como não seguir um Deus assim? Como não amar um Deus assim? Vamos então, feito essa introdução e trazendo o cenário para a gente, vamos analisar então a perícope separada para essa noite. Jesus vem da libertação de um endemoniado, uma legião a expulsa, e o povo não quer ele lá. Eles veem o milagre, era para se alegrar com aquele jovem, com a família do jovem, mas o povo expulsa Jesus. E assim ainda hoje. Muitos ouvem sobre Jesus, veem os milagres de Jesus, mas não querem saber dele. Agora Jesus se depara com enfermidade e morte. E o que nós podemos aprender nessa noite? Sobre sofrimento, sobre paciência e sobre o poder de Jesus. São esses 3 pontos que eu quero te convidar a refletir enquanto nós vemos Jesus enfrentando a enfermidade e a morte. Então, o primeiro ponto é, o sofrimento humano é acolhido por Jesus. O sofrimento humano é acolhido por Jesus. Após manifestar o seu poder, expulsando demônios, Jesus agora está diante de mais sofrimento. E o pastor André nos lembrou aqui do sofrimento daquele homem. Mas agora Jesus está diante de mais sofrimento. Primeiro tem um pai que sofre porque a sua filha está com uma doença terminal. E lembre-se, amor significa sofrer. Amar significa sofrer. Porque o pai ama a filha e sofre por causa da enfermidade da filha. Então nós temos um pai sofrendo, nós temos uma filha sofrendo, nós temos uma mulher sofrendo. O relato mostra o sofrimento, e um sofrimento que não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe posição social. Nós temos o sofrimento da pré-adolescente, doente, uma doença terminal. Temos o sofrimento do pai, que é um homem de alta posição social por ser o principal da sinagoga, provavelmente de posses. Nós temos o sofrimento da mãe, não esqueça, ela não temos nenhum detalhe sobre ela, mas ela está presente junto com o pai, e você sabe, mãe, como você sofre diante da enfermidade de um filho. Nós temos o sofrimento dos presentes na casa de Jairo, você vê isso no verso de número 38, as pessoas estão ali chorando, pranteando muito. Você tem o sofrimento da mulher hemorrágica. Ela agora é uma mulher pobre, gastou todo o seu dinheiro, e ela não sofre apenas por causa da hemorragia crônica, ela sofre por causa da frustração de tantos tratamentos que ela buscou e não recebeu nenhuma cura, e sofre porque perdeu tudo que tinha. Mas há mais gente sofrendo aqui. Eu não sei se você percebeu isso. Jesus Cristo sofre aqui. Por quê, queridos? Porque aquele que ama sofre. E Jesus tem compaixão de todo o que sofre. Logo, ele sofre. E nós vemos isso. E na sexta-feira eu falei sobre o sofrimento de Jesus. E você pode se lembrar disso ou não assistir a mensagem. Mas o texto inicia mostrando que sofrimento é algo que ninguém escapa. E que Jesus dá atenção a quem está sofrendo. E o primeiro a quem Jesus dá atenção é Jairo, o pai que sofre. Os versos 22 e 23, acompanhe aí na sua Bíblia, mostra para a gente um pai apressado, se jogando aos pés de Jesus. E eu fico imaginando a agitação dentro do coração desse pai. A doença da filhinha está num estágio tão terrível que ela está à morte. E ele se joga ao chão, uma atitude de respeito, de adoração, mas talvez de desespero, pedindo a Jesus, como quem diz, Jesus, vamos depressa, por favor, vamos depressa porque minha filha está quase morrendo. E eu fico imaginando também as perguntas na mente dele, e se Jesus não for comigo? E depois que Jesus diz, vamos, ele pode estar perguntando, e se a gente não for depressa? Jairo espera a cura da sua filha. O verso 23 diz isso.
Vamos, Jesus, vem depressa, impõe as mãos sobre ela, porque ela vai ser curada. E Jesus vai com ele, porque Jesus está sempre atento e disponível, acolhendo o sofrimento humano. O verso 24 diz que tem uma multidão indo com eles. Eu imagino Jairo à frente, apressado, os discípulos, Jesus, a multidão junto, curiosos, querendo ver mais o milagre de Jesus Cristo. E enquanto todos estão caminhando, uma mulher que está sofrendo, necessitada de cura, toca em Jesus, porque ela tinha ouvido do poder de Jesus Cristo, e ela dizia para ela mesma: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. A mulher também espera cura. E de fato é o que acontece com ela. Ela toca, é curada. Pronto. Resolvido é voltar para casa, celebrar a cura, certo? Só que não. Porque Jesus tem uma reação inesperada. Veja o verso de número 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus sente que saiu o poder dele, algo como sentir-se mais fraco. Ele tem poder e diminuiu aquele poder, então saiu o poder. Ele volta-se para a multidão e quer saber quem tocou em suas vestes. Jesus perde poder para que a mulher possa ganhar a sua cura. Porque Jesus interrompe a caminhada para saber quem lhe tocou. Queridos, Jesus, aquele que tem compaixão de todo o que sofre, conhece o coração daquela mulher e dá atenção ao seu sofrimento. Jesus, que conhecia a Escritura Sagrada, eu fico pensando se ele não teria em mente Provérbios 13:12. Provérbios 13:12, que diz: esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Eu fico imaginando se essa mensagem, se essa verdade bíblica, se a Escritura não estava na mente de Jesus. E ele sabia que o coração daquela mulher também estava adoecido, não apenas por causa da hemorragia crônica, por 12 anos, era o sofrimento daquela mulher. Mas o seu coração estava adoecido, e não apenas por causa dos anos aguardando a cura, mas porque ela era uma pecadora que precisava de salvação. E Jesus sabe disso. Os discípulos não sabem, Jairo não sabe e por isso Jesus interrompe. Aquela mulher precisava derramar o seu coração diante de Jesus, confessar a sua alma, ouvir que a sua fé é que foi responsável por sua salvação. E também dar um testemunho. O que é recebido de Deus deve ser testemunhado para que Deus receba a glória. Então, vamos entender melhor. A mulher tinha uma crença. Se eu tocar em Jesus, se eu pegar nas suas vestes, eu serei curado. E Jesus precisa corrigir, porque ela pode sair dali com uma superstição. Toca nas vestes de Jesus, recebe cura. E ela precisa entender que foi curada por causa da sua fé. Veja o verso de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Então Jesus está ensinando sobre a fé. É a fé que gerou a cura, a fé em Jesus. Agora ela tem um relacionamento com Jesus. Mais do que a cura física, ela foi curada na sua alma. Queridos, essa mulher precisava se derramar e confessar Jesus Cristo. E ao derramar o seu coração diante de Jesus, ao confessar toda a verdade, Jesus diz: você está salva, vá embora e fique livre do seu mal. Perceba, a mulher vai até Jesus esperando cura. Volta curada e salva, e transformada no seu coração. Jesus cuidou do seu coração, libertou dos seus temores. Veja o verso 33. Ela estava morrendo de medo, atemorizada e tremendo. Por quê, queridos? Bem, ela é uma mulher impura, segundo Levítico 15, 25 a 27. Ela não poderia estar no meio do povo, ela não poderia tocar no mestre como ela fez. Ela era uma mulher marginalizada pela sociedade e excluída do convívio da sinagoga, por exemplo, talvez a sinagoga que Jairo era o principal. Jesus cuida dessa mulher. O texto diz que ela fala
toda a verdade. É por isso que Marcos registra para a gente aqui toda a história, os 12 anos, perdendo o dinheiro, os médicos que ela buscou. Essa mulher recebe a atenção de Jesus no meio de seu sofrimento. Ela buscou apenas cura. Sai de lá curada, sai do encontro com Jesus curada, liberta, transformada, salva. Ela recebe muito mais do que ela foi buscar. Agora, enquanto Jesus está conversando com a mulher, pessoas da casa de Jairo chegam e falam assim, Jairo, e eu fico imaginando ele olhando as pessoas chegando e já temendo pelo que ele ouviria. E o que eles dizem para ele é, tua filha já morreu. Pense na dor no coração desse pai. Pense no que ele trouxe de pensamento naquela hora. Se Jesus não tivesse parado aqui, se ele não tivesse se atrasado, teria dado tempo. A notícia não abala Jesus. Foi como se nada tivesse acontecido. Jesus apenas diz para ele, verso de número 36, não temas, creia somente, crê somente. O texto continua, Jesus chega em casa, vê mais sofrimento, as pessoas estão chorando, Jesus diz, não chorem, porque ela não está morta, ela apenas dorme, e Jesus fala isso porque ele vai ressuscitá-la. Jairo, que foi até Jesus, sofrendo por causa da enfermidade da filha, esperando que ela fosse curada, também recebe mais, porque ele vê a filha sendo ressuscitada. E por que ele recebeu mais? Uma coisa é você ter fé para crer que Jesus pode curar a filha. Outra coisa é você ver a sua filha sendo ressuscitada. A sua fé é aumentada. Assim como a mulher hemorrágica, Jairo recebe mais do que foi buscar de Jesus Cristo. Ele vai atrás de cura para a filha e no final recebe ressurreição, vê a ressurreição da sua filha. Queridos, vamos aplicar duas verdades nesse primeiro ponto. Sofrimento humano é acolhido por Jesus, porque Jesus dá atenção a todo o que sofre. Qual é o seu sofrimento nessa noite? Jesus está pronto a te acolher. Vá até Jesus, como Jairo, como a mulher hemorrágica. Jesus acolhe o sofrimento, ele está acessível. Corra para ele agora, porque você vai receber a atenção dele. Você vai receber o seu cuidado. Pode ser que ele não te livre do sofrimento, mas ele estará com você, chorando com você. Foi ele que inspirou a Escritura que diz que nós devemos chorar com quem chora. E ele chorou com quem precisava chorar. Segunda aplicação para nós. Quem vai em busca de ajuda de Jesus com fé, sai desse encontro com mais do que foi buscar. Tenha essa certeza, o texto mostra isso para a gente. Quantas vezes você fica super feliz porque esperava algo e recebeu muito mais? É assim com Jesus. Ir a Jesus implica em receber muito mais do que pedimos. Pode ser que você queria cura, você vai até Jesus e ele não te curou, mas você vai receber mais porque vai sair mais fortalecido, com mais fé, com mais confiança. Vai sair transformado, mais parecido com Cristo. Isso é mais do que às vezes você foi buscar. Mas também, ir até Jesus com fé pode implicar em que ele vai pedir de você mais do que você estava disposto a dar. Aquela mulher só queria receber a cura e ir embora, e ela teve que confessar o seu coração a Jesus Cristo. Jairo oferecia apenas fé para uma cura, teve que oferecer mais fé e crer que Jesus poderia ressuscitar a sua filha. Entregue-se, confie, você vai receber mais, você vai receber muito mais do Senhor. Então, primeiro ponto, o sofrimento humano é acolhido por Jesus Cristo. Segundo ponto, a paciência é virtude de um coração transformado. A paciência é virtude de um coração transformado. Veja comigo. O texto fala para a gente sobre paciência. Eu já destaquei, chamei a sua atenção para o texto, quando ele mostra que o pai chega agitado, com o coração agitado, diante de Jesus, sofrendo por causa do sofrimento da filha. No caminho, Jesus para dar atenção à mulher. Veja
comigo o verso 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Você consegue perceber impaciência nesse texto? Eles queriam logo ver o milagre, ou talvez queriam ajudar a menina, ou talvez queriam agradar aquele homem rico, chefe da sinagoga. Isso pode trazer vantagens. Não sei, isso são apenas elucubrações. No entanto, a resposta revela a impaciência, como se dissessem, Jesus, o senhor não percebeu que nós temos uma menina quase morrendo? Que um monte de gente está te tocando e que não tem como saber quem foi? Que se o senhor não andar logo, o senhor vai se atrasar para salvar, para curar essa menina? O senhor não percebeu se a gente sair daqui correndo agora, nós podemos chegar tarde? Aos olhos dos discípulos, Jesus está perdendo tempo, está se atrasando ao dedicar atenção àquela mulher. E eu fico imaginando a ansiedade de Jairo ao olhar para aquela cena. E por que isso? Porque o verso 36, quando ele recebe já a notícia de que a filha morreu, e Jesus diz para ele não temer, significa que ele estava com medo, significa que estava confuso, que o seu coração estava agitado, talvez o seu semblante tenha descaído. E eu fico imaginando ele impaciente do lado de Jesus, assim como os discípulos, porque Jesus estava atrasado. Mas veja, Jesus é paciente, ele não se apressa de forma nenhuma, ele não se deixa apressar por ninguém. Aonde que a gente percebe isso no texto? Primeiro, ao ser interrompido pela cura da mulher, Jesus simplesmente para. E ele é interrompido várias vezes no seu ministério. E ele pacientemente, toda vez que é interrompido, dá atenção. Ele é atencioso com a mulher. Perceba, não apenas a paciência, mas o amor e a sensibilidade de Jesus no verso de número 34. Ele chama a mulher de filha. Filha, a tua fé te salvou. Você consegue perceber amor, graça, sensibilidade, paciência? Na própria resposta que ele dá àqueles que chegam dizendo que a filha já morreu, a resposta que ele dá para Jairo, não temas, Jairo, creia somente. Seria mais ou menos assim, Jairo, apenas confie em mim, seja paciente, não se apresse, não seja ansioso. Na resposta que ele dá no verso 39, aquelas pessoas que estão chorando, estão desesperadas, pranteando muito, ele diz, por que vocês estão chorando, cheio de alvoroço? A criança não está morta, ela apenas dorme. É óbvio, ele não está falando de um diagnóstico aqui físico, ele está falando de maneira espiritual. Então veja, Jesus é paciente, o texto nos mostra a paciência. Entenda comigo, paciência está relacionada com o tempo certo, nesse texto aqui, e nos ajuda a pensar sobre a nossa paciência. Cada personagem aqui tem uma percepção do tempo certo. Para os discípulos, o tempo certo é correr e chegar antes que a menina morra. Talvez para Jairo também. Mas para Jesus, o tempo certo é o tempo dele. É o tempo de quem sabe o que está fazendo. É o tempo de quem tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade. Então, eu e você temos problema com paciência quando tentamos impor a nossa percepção de tempo certo. Veja a importância da paciência no relato. A paciência levou Jairo a receber mais do que buscou. Lembrando do que nós já conversamos no primeiro ponto. Porque Jesus, ao dizer para ele, não temas, crê somente, no verso 36, está exigindo dele mais fé e confiança. Ele está crescendo na sua fé e na sua confiança. Queridos, paciência é uma virtude de um coração transformado. E eu quero fazer uma aplicação para a gente aqui. Os discípulos entendiam que Jesus estava atrasando-se ao conversar com a mulher, porque eles não tinham a informação que eu tenho, que você tem, de que Jesus ia ressuscitar a menina. Eles não têm essa informação. Então, eles estão impacientes. E isso é importante para mim e para você, porque é o que acontece conosco também.
Quando eu acho que Deus está atrasado em sua ação em direção a mim, em não responder uma oração que eu fiz, não me dar aquilo que eu preciso, não me curar, o que eu estou fazendo é ser impaciente porque me falta uma informação importante que eu não tenho, que é o que ele vai fazer no futuro. Atenção, pode ser que julgo Deus atrasado em alguma questão, alguma situação que eu estou esperando uma resposta, por um sentimento de arrogância, como se eu soubesse o que é melhor, eu soubesse a hora certa e não Deus. Talvez você já tenha pensado, por que Deus não resolveu ainda esse problema da Covid? Por que não acaba de uma vez por todas com isso? Chega, já deu, Senhor. Essa impaciência de ficar em casa, a impaciência de não ver tudo resolvido, a impaciência de não estar aqui, pode revelar uma arrogância no seu coração, porque você acha que sabe o tempo certo. E quando Deus não faz, no meu tempo certo, isso é graça. Sabe por quê? Porque Ele pode estar agindo para arrancar essa arrogância do meu coração. Então Deus não responde conforme o meu tempo, para me ensinar a paciência e arrancar de mim qualquer sentimento que esteja impedindo-me de confiar, de depender, de aguardar o que Ele está fazendo. Deus está trabalhando em mim a paciência de Jesus. Deus está trabalhando em você a paciência de Jesus. Essa paciência que nós vemos no texto, mas também a paciência de Jesus, uma absurda paciência que Jesus teve na convivência com seus discípulos. Lembra? Queridos, na ceia, eles estão brigando, discutindo entre si para saber quem é o maior. Quando Jesus está sofrendo, vai para o Getsêmani e leva os seus discípulos, tem que ter muita paciência, porque enquanto Jesus está sofrendo, orando, eles estão dormindo. Não tem que ter paciência em situação assim? Paciência por todo o seu ministério. Quantas pessoas Jesus encontrou pelo caminho? E paciência com seus inimigos que o maltratavam. Paciência com os inimigos que durante a prisão e execução fizeram coisas terríveis. E ele pacientemente ficou mudo e aguardou o que Deus estava fazendo. Existe algo te atrasando? Existe algo atrasado na sua vida que Deus ainda não fez e você talvez esteja a ponto de desistir? Você está impaciente com Deus? Queridos, o texto bíblico está nos ensinando que quem tem um coração transformado exercita a paciência, ou que quem está vivendo paciente está experimentando transformação. Em outras palavras, Jesus é aquele que transforma o meu e o seu coração, gerando paciência pelo seu poder. Sem dúvida, quando eu e você estamos impacientes, falta-nos alguma informação crucial para a gente confiar. E essa informação só quem detém é o Deus Todo-Soberano. Sabe o que Jesus diz para mim e para você, impacientes nessa noite? Não temas, crê somente. Esse é o segundo ponto. A paciência é uma virtude de um coração transformado. E a terceira e última verdade ensinada nesse texto que eu quero compartilhar com você é sobre o poder de Jesus que se manifesta no sofrimento e na paciência. O poder de Jesus manifesta o amor de Deus. O poder de Jesus manifesta o amor de Deus diante do sofrimento e da impaciência. A narrativa deixa claro o poder de Jesus. E eu fiz menção disso na introdução. Mas eu quero ver com vocês aqui detalhes importantes. Primeiro, a mulher é curada de uma maneira totalmente diferente do que se manifestou no ministério de Jesus. Ela apenas toca na roupa de Jesus. De Jesus emana tanto poder que, ao tocar, o poder de Jesus é sugado pelo organismo daquela mulher e ela recebe cura. Queridos, é muito poder você pensar num negócio desse. Durante 12 anos, o que os médicos não fizeram, em um instante, da mulher tocando, poder sai de Jesus para curá-la, num exercício de fé, num instante de fé. Jesus possui tanto poder emanando que basta tocar nele. E assim entendemos que a cura não depende do que Jesus faz.
A cura depende de quem Jesus é, o Todo-Poderoso. Agora, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para a cura da filha. Na verdade, a ressurreição da menina. Jesus chega, o verso de número 41 diz que ele toma pela mão, ele pega na mão da menina e diz, Talitá, cumi. Veja o detalhe comigo. Ele usa duas palavras aramaicas. Por quê? Ele está usando palavras maternas. As mesmas palavras que os pais conversavam com a filha, que a filha conversava com os pais. Era o idioma deles. Talitá significa literalmente menina, mas ela é colocada aqui com sentido diminutivo. Seria mais ou menos assim, queridinha, amorzinho, menininha. Cumi, a segunda palavra, literalmente é levanta. Não é ressuscita, é levanta. E por que Jesus não falou ressuscite e falou levanta? O que, se a gente pudesse traduzir para aproximar mais do contexto, seria assim. Querida, amorzinho, está na hora de levantar. O que Jesus está fazendo é o mesmo que os pais fariam pela manhã para chamar a filha para acordar. Você percebe, mais uma vez, a sensibilidade e o amor de Jesus? Diante do poder de Jesus, a morte não passa de um sono. Jesus é tão poderoso que, com a calma de uma mãe acordando seu filho pela manhã, ele anula a morte. Jesus está dizendo para mim e para você, se eu estiver segurando a sua mão, a morte não passa de um sono. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E é isso. Quem está em Cristo, ao morrer deste lado da eternidade, abrirá os olhos já do outro lado da eternidade, vivendo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a glória eterna. Se você crê em Jesus, se você é discípulo de Jesus Cristo, se Ele é seu Senhor, você está unido a Ele, a mais negra escuridão, na mais negra escuridão Ele estará lá segurando a sua mão. Eu concordo com a afirmação de Elizabeth Elliot. Sofrimento e amor estão intrinsecamente ligados e, invariavelmente, o amor significa sacrifício. Todo poder de Jesus é motivado pelo amor e pela compaixão, pelos que sofrem. Seus discípulos, o endemoniado, a mulher hemorrágica e a família da menina. O poder de Jesus manifesta o amor de Deus. O poder maravilhoso de Jesus está recheado de amor, porque Ele é amor. Eu quero concluir, portanto, lembrando você dos 3 pontos. Primeiro, sofrimento humano é acolhido por Jesus. Segundo, a paciência é virtude de um coração transformado, de um coração em Cristo. Terceiro, o poder de Jesus manifesta o amor de Deus. Queridos, não há maior manifestação do amor de Deus do que entregar o próprio Filho na cruz para morrer no lugar de pecadores como eu e você, com o objetivo de nos reconciliar com Ele, nos dando uma vida eterna, uma nova vida. Ao curar uma mulher hemorrágica, o texto aponta para a cruz, onde Jesus, que perdeu o poder para que ela encontrasse a cura, na cruz, Jesus vai perder a vida para que eu e você encontremos salvação eterna. Queridos, isso é sensacional. Para que nós vivamos por todo sempre, Jesus perdeu a sua vida na cruz. Agora, a ressurreição da filha de Lázaro aponta para a ressurreição de Jesus e para mim e para a sua ressurreição. Porque temos convicção de que Ele também nos ressuscitará, como você ouviu, pela manhã. Há um pai que sofreu para que nós paremos de sofrer. Deus Pai sofreu a morte do seu único filho para que o nosso sofrimento tenha fim. Então tenha paciência. Você não sabe o que venha depois. Você não tem essa informação crucial, mas o Deus soberano tem. Então o nosso sofrimento não é sem propósito. Uma certeza o texto deixa para mim e para você. Nós sofremos não é porque Deus não nos ama. Ele nos ama. Então, Ele tem algo melhor, maior para nós. Como afirmou Hugo Bassi em um dos seus sermões,
O poder do amor está no sacrifício do amor. E aquele que mais sofreu tem mais para dar. Louvado seja o Senhor. Deus Pai sofreu, o Filho sofreu, muito mais do que eu e você sofremos. Eles têm muito mais a dar. Um medo terrível que pais e crianças têm é quando estão no meio da multidão, criança pequena, segurando na mão do filho, é que essa criança solte a mão. Talvez você pai, você mãe, você criança ou adulto que se lembre, tenha passado por isso. Estava ali caminhando, passeando com papai e mamãe e, segurando na mão, de repente, a criança solta a mão e você fica desesperado. Isso aconteceu comigo e Júnior, com o Weber, já lá atrás, quando ele era pequenininho. E por que eu estou trazendo essa história, queridos? Porque o grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Denuncia o momento em que a mão de Jesus escapou da mão do Pai, para que, a partir de então, Ele segurasse na nossa mão por toda a eternidade. Foi preciso que a mão do Filho escapasse da mão do Pai, para que hoje nós sejamos seguros na mão do nosso Salvador, que segura fortemente, jamais soltará, para mim e para você que somos discípulos do Senhor. Está ansioso? Está impaciente? Eu e você não sabemos todas as coisas. Confiamos no Senhor, entregamos a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Uma verdade eu e você temos. Jesus venceu a morte, hoje celebramos a ressurreição. E chegará o dia em que Ele tragará a morte para sempre. E assim, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías 25, verso 8. Chegará o dia que estaremos livres do sofrimento. Até lá, sofreremos e correremos até Jesus que nos acolhe. Até lá, seremos formados e transformados para a paciência. Até lá, experimentaremos o poder de um Deus que nos ama todos os dias da nossa vida. Eu termino com as palavras de J.C. Riley. Ele diz assim: como homem de dores, que sabe o que é padecer, é Deus cheio de amor e compaixão. Jesus é sempre acessível a quem sofre, médico dos corações quebrantados, refúgio para os desamparados e humilhados, consolador dos aflitos, melhor amigo dos enfermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa hora, por Tua palavra, que ela encontre solo fértil em nosso coração e gere vida, gere confiança, gere paciência, gere transformação. Nós queremos aprender a sempre correr para Ti e depositar o nosso sofrimento. Nós queremos aprender a ter paciência, vencendo a arrogância, a soberba, o orgulho. Nós queremos aprender a descansar no poder de um Deus que nos ama, um Deus que é todo-poderoso e que exerce esse poder para manifestar amor sobre cada um de nós. Visita o meu irmão, minha irmã, que nessa hora sente-se aflito, impaciente. Visita minha irmã, meu irmão, que precisa ver, confiar naquilo que o Senhor está fazendo e descansar na companhia de Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos, se o Senhor está conosco, o que devemos temer? Devemos temer somente a Ele. E o grande clamor que deve vir no nosso coração é: Senhor, vem nos buscar. Senhor, fica conosco. Nós ansiamos a Tua gloriosa presença. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Dizer, tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, clamemos. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vem, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu quero convidar você para a gente ter ainda um momento de intercessão. E para esse momento de intercessão, eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura aqui, mas eu queria que você tivesse esse texto também disponível para você. O Salmo, são 2 textos, tá? O Salmo 130, verso 5, Salmo 130, verso 5, e o Salmo 128, verso 4. Salmo 128, verso 4. Então, 2 textos, Salmo 130, verso 5 e Salmo 128, verso 4. Eu vou ler, diz assim: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. São palavras de um homem que espera, que aguarda, que é paciente, porque confia que Deus tem o tempo certo. Pela manhã, o reverendo Reine leu, e eu quero ler novamente,
o Salmo 119, verso 21. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Veja, queridos, Deus está no controle de todas as coisas, tudo acontece como Ele quer, porque Ele mantém e sustenta todas as coisas. Tudo é Ele que está conduzindo. O que está acontecendo no mundo tem a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Isso tem que gerar em nós confiança e descanso. Aguardar, esperar o que Ele está fazendo e esperar na Sua palavra. Nós servimos a Jesus porque Ele é o nosso Redentor e um soberano todo-poderoso. Guarde esses 3 textos para você refletir. Salmos 135, 128, 4 e 119, 91. Eu quero fazer uma oração final com você. Vamos receber a bênção e eu peço que você aguarde um instante, porque eu quero compartilhar com você alguns avisos importantes também. Pai, eis nosso coração diante do Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades, por isso pedimos em nome de Jesus, venha em nosso socorro, dando-nos aquilo que precisamos para sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, a graça, a misericórdia, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a presença do Senhor seja perceptível por você em cada instante e o seu coração seja confiado nele. Confie apenas nele. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nos lembra que Ele está no controle e que a nossa oração é um meio pelo qual Deus cumpre cada um dos seus propósitos. Nós passamos o dia dedicando alguns momentos em jejum e em oração. E eu quero convocar você para continuar jejuando e orando. Essa convocação da IPBSB, do Conselho da Igreja, dos pastores, é para um dia específico. Mas continue orando e dedicando jejum e oração ao Senhor. Lembrando que jejum é abster-se do alimento material, físico, para encher-se do alimento espiritual. Não é moeda de troca, de barganha. Deus vai ficar com dó porque eu estou passando fome e vai ouvir minha oração. Não é isso. O jejum é para você se aproximar mais da vontade de Deus, ter mais discernimento do que orar, como orar, para que Ele cumpra os seus propósitos. Nós estamos em quarentena e forçados assim a esse isolamento. Eu quero incentivar você a continuar lendo a Bíblia, estudando a Escritura Sagrada, enchendo-se de ouvir ao Senhor. Enchendo-se não de ficar cheio, mas de estar cada vez mais pleno dessa palavra. Oportunidade para atualizar a sua leitura do plano bíblico. E eu quero incentivar você a compartilhar aquilo que você tem recebido do Senhor no seu momento devocional, na sua leitura. Ligue para alguém, compartilhe, olha, Deus falou comigo isso aqui hoje, como isso aqui foi bom para mim. Ligue, manda uma mensagem de WhatsApp, coloque no Facebook, no Instagram. Faça com que a palavra de Deus, que falou o seu coração, chegue a outros corações. Nós continuaremos sendo alimentados pela palavra pregada e estudada. Depois da minha palavra aqui, você vai ter informações da nossa agenda semanal de transmissões. Então, aproveite, mas acima de tudo, dedique seu tempo em leitura da Escritura Sagrada. Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Essa declaração de Davi, 1 Crônicas 29, 14, nos lembra que Deus nos tem dado e nós devolvemos. Só podemos dar para o Senhor porque Ele já nos deu antes. Então, quando nós entregamos o dízimo, quando nós damos as nossas ofertas, nós estamos adorando a Deus numa demonstração de gratidão pelo que Ele nos tem dado. Ao mesmo tempo que isso guarda o nosso coração, porque nós declaramos que a nossa confiança está nele, não no que Ele nos dá, não no dinheiro que temos. Eu quero agradecer aos irmãos e irmãs pela fidelidade nos dízimos e nas ofertas e também na generosidade. Vários irmãos têm dado ofertas e isso tem nos ajudado a atender as pessoas que já necessitam e aquelas que nós entendemos que num período ainda próximo teremos que socorrê-las diante das dificuldades pela prorrogação do isolamento, da quarentena. Nós estamos com o novo decreto do
governador, e você viu isso em nossas redes sociais, nossos meios de divulgação, que até 3 de maio nós ainda estaremos com transmissões sem poder reunir aqui na igreja, sem as aglomerações. Então, continue sendo fiel no dízimo e generoso, porque, como o Senhor nos ensina, isso vai ser para acudir quem necessita. Você vê aqui também as informações bancárias para te ajudar. Se você quiser fazer a sua oferta agora, fique à vontade. Eu gosto sempre de incentivar você a orar, falar com Deus, colocar diante dele, pedir a orientação de como, de quanto você deve ofertar, para que venha dele e não do seu coração, simplesmente porque tudo é dele e nós só administramos. Pais, mães, continue aproveitando esse momento para chamar as crianças. Por exemplo, essa narrativa é rica. Conte alguma aplicação que veio do seu coração para o coração da criança. Orem juntos, além dos momentos que elas têm tido com a apresentação do material da infância, que elas também aproveitem, ouvindo o papai e a mamãe compartilhar o que Deus falou ao coração deles. Nosso conselho se reunirá amanhã. Estaremos em reunião remota, mais uma vez, por videoconferência, tratando de assuntos importantes, inclusive dando continuidade na discussão do plano de ação pós-crise que nós estamos trabalhando junto com a Junta Diaconal. Então, ore por nós, temos essa decisão, outras decisões, para que nós tenhamos uma direção clara do Senhor e consigamos responder como Deus quer que nós respondamos, segundo a sua vontade. Meu querido irmão, minha querida irmã, que saudade de te abraçar aqui quando termina o culto, a gente se encontrar ali, dar aquele abraço gostoso. Imagino que você também esteja sentindo essa saudade. Mas Deus vai nos dando a expectativa daquele grande momento que nós vamos encontrar aqui novamente. Então continue orando com perseverança e aguardando, com expectativa e com muita alegria, quando estivermos juntos novamente aqui, nos abraçando, sem nenhum risco, sem nenhum problema mais. Que Deus te dê uma excelente semana, compartilhe a Escritura e em breve estaremos juntos, em nome de Jesus Cristo.